E aí pessoal, tudo bem? Depois de um período de férias aí, 4 semanas, nós estamos de volta e hoje nós vamos trazer um assunto especial. Todas as aulas são especiais, né? Mas hoje essa aula ela é muito joia, porque ela fala também das atividades que a igreja vem exercendo. Então hoje nós temos um título bem interessante que é Procura-se Servos. E a gente precisa de servo de orelha furada. Vocês sabem quem são esses servos? São aqueles que voluntariamente quiseram trabalhar para o Senhor. E é esses servos que nós vamos falar um pouco sobre eles hoje. Mas antes de tudo, vamos orar. Vamos pedir que o nosso Deus nos abençoe nessa aula e que abençoe nossa vida, que abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que tudo isso que a gente vem aprendendo seja aplicado na caminhada da fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua bondade, obrigado pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Te pedimos, Deus, orientação sobre essa aula. Que essa aula, Deus, seja realmente, que faça sentido na vida de cada um de nós que estamos ministrando e estamos ouvindo, Deus. Que a tua palavra entre como espada bem aguda no nosso coração, no nosso ser, e que a gente possa ser ensinado por Ti, Deus. Nos dá um coração ensinável, nos dá uma vida, Pai, que o nosso coração sempre louve a Tua bondade. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então hoje nossa aula está em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. E eu gostaria de ler com você esse texto. É um pequeno texto. A princípio, Atos capítulo 6, de 1 a 6, e vai falar sobre a instituição dos diáconos. Então, vamos lá a leitura. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Legal, né? Um texto muito legal. Bem, vamos fazer um resumo aqui da nossa lição. A igreja deve ser o celeiro onde podem ser encontrados servos e servas de Deus prontos para servir. Então, a igreja é o local onde os servos de Deus estão disponíveis para servir. Essa é a ideia. Que uma imagem aqui como se a igreja dizendo um por todos e todos por um. Então, qual é a nossa proposta de hoje? Nossa proposta de hoje ela se divide em 3 momentos. O primeiro momento é o velho e novo homem precisa ser ensinado. O segundo é os problemas na igreja são para resolver ou para pôr debaixo do tapete. E aí? Terceiro, como a liderança resolveu o problema das viúvas. Legal? Vamos viajar nessa ideia desses 3 assuntos, um interliga com o outro. Então vamos lá. O velho e novo homem que precisa ser ensinado. Lucas, diz o nosso texto aqui, relata as dificuldades enfrentadas pelos servos recém-convertidos, decorrente da luta entre a nova e a velha natureza. Qual era o problema? Era um problema bem interessante, em que eles começaram a pregar em Jerusalém e os crentes de Jerusalém começaram a se converter. E de repente, começaram a se converter também os gentios, que dentre eles estavam os helenitas. Os helenitas eram considerados ou todos os que não eram judeus, gentios, ou especificamente os gregos,
Mas a ideia aqui é todos os que não eram judeus e sim gentios. Então, a viúva dos crentes que não eram da linhagem judaica, elas começaram a ter dificuldade com relação à repartição da mesa delas. Não chegava ao donativo, o alimento, não chegava lá. E eles tinham essa proposta de alimentar todas as pessoas na medida do possível, né? Por isso que os valores eles eram depositados aos pés dos apóstolos. E esses apóstolos, eles administravam esses valores para que pudesse, no partir do pão, nas orações, como lá em Atos capítulo 4 fala, pudesse também chegar a alimentação na casa dessas viúvas, na casa das pessoas que tinham necessidade, porque a Bíblia, do início ao fim, ela sempre teve essa preocupação com a viúva, com o órfão e com o necessitado e com o estrangeiro. Então essas 4 pessoas a Bíblia sempre vem falando sobre isso. E era uma dessas pessoas aqui, que eram as viúvas, as que tinham necessidades. Só que, como era uma igreja que estava acabando de nascer, e a gente lembra daquele contexto da igreja, dos judeus, que os judeus não se dão com ninguém lá, os judeus não se dão com os samaritanos, na verdade, eles entendiam que todos os não-judeus, eles eram inimigos. Eles eram inimigos da fé, inimigos da religião, inimigos de Deus, e eles não conseguiam se aproximar dessas pessoas. Eles conviviam ali, mas eles eram totalmente separados. Eles tinham entre eles a segregação. Era impossível um judeu estar caminhando com o outro, assim como amigos, como companheiros. Faziam negócios, mas ele lá e cá, terminou o negócio, acabou o papo. Então o judeu ele sempre caminhou dessa forma. Só que, quando Jesus veio trazendo uma nova forma de olhar. Quando ele, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz para pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ele, na cabeça deles, os confins da terra estava resumido, Samaria também, sempre ao povo judeu. Mas não, ele estava dimensionado a todas as pessoas do planeta Terra. Só que ainda precisava rodar a chave. E por conta de faltar rodar a chave, a igreja precisava ser ensinada. Então essa situação de dificuldade que veio para ensinar a igreja. Sempre, amados, se a gente olhar dentro de uma perspectiva de que os problemas, quando eles surgem para serem resolvidos, para serem analisados. Que problema é esse? Será que de fato é um problema relevante para a nossa comunidade? Vai afetar outras pessoas? O que é que nós podemos fazer para tentar resolver essa dificuldade, esse problema? Então, sempre a ideia de que quando as barreiras, quando surgirem as situações difíceis, as dificuldades, é necessário que nesse momento a igreja comece a aprender. Por isso que Jesus, aqui no texto, e não vou abrir para não me alongar muito, Jesus ele está falando aqui em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, você pode confirmar aí se você abrir sua Bíblia, aquela situação dos samaritanos, que Jesus ele estava querendo entrar na cidade dos samaritanos, em Samaria, e os samaritanos não receberam Jesus, e o mesmo Jesus também estava com a cabeça de que ele tinha que ir para Jerusalém. E aí, ao mesmo tempo que está acontecendo essa situação, os Tiago e João, que nesse episódio que ele chama que eles eram os filhos do trovão, Tiago e João disseram: Senhor, tu quer que desça fogo dos céus e consuma a esses samaritanos, a aldeia dos samaritanos? E aí Jesus disse: você não sabe de que espírito eu sou. Então ali Jesus estava ensinando, não é mais olho por olho, dente por dente, apesar de já ter passado pelo Sermão do Monte, mas mesmo assim esse processo de assimilação e acomodação, ele é um processo contínuo na nossa vida. Então a igreja, nós todos temos que aprender diariamente pelas dificuldades ou pelos ensinamentos, pelo aprendizado da vida de uma outra pessoa. Então todas essas coisas que surgem na igreja é para ensinar. Por isso que a ideia é que o novo velho homem precisa ser ensinado. Então todo crente necessita ser ensinado
constantemente. Um outro episódio muito legal é que entre o Filipe e o Eunuco. Atos capítulo 8 está falando sobre a igreja vivia em perseguição e fugiram todos os crentes, exceto os discípulos que ficaram em Jerusalém, mas toda a igreja acabou saindo. E era uma ordem que Jesus tinha dado lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Diz que era para eles irem saindo e pregando. Só que a igreja começou a crescer e se enclausurou em Jerusalém, não queria sair. E de repente veio a perseguição à igreja. Quando a igreja foi perseguida com a morte do diácono, iniciou aquela perseguição mais intensa com a morte do diácono Estevão, a igreja teve que fugir de Jerusalém. Ali, se espalhou. A partir do momento que a igreja se espalhou, a igreja começou a crescer muito mais. E lá o episódio de Filipe e o Eunuco é uma sequência. A igreja começou a ser perseguida, a igreja se espalhou. Aí de repente o Espírito Santo manda o Filipe lá, olha, vai lá com o etíope e prega a palavra para ele. Aí de repente o Espírito Santo leva ele até ele estava lendo lá Isaías. E aí o Filipe se aproximou, começou um diálogo com ele, falou de Jesus através do texto que ele estava dando. Ele entendeu, sabia que ele era pecador, se arrependeu, se converteu e pediu para ser batizado. E depois desse acontecimento, o Espírito Santo levou o Filipe para um outro lugar. E aí a gente fala de Filipe, a gente fala de outros evangelistas que surgem nessa multiplicação da igreja saindo de Jerusalém, para que eles pudessem obedecer a ordem de Jesus: pregue até os confins da terra. E por isso a igreja cresceu. Isso também a igreja teve que aprender a duras penas. Não assim, eu estou contando, sorrindo e tal, mas eles sofreram, porque a perseguição foi muito intensa, ao ponto de matar o Estevão e outras coisas que aconteceram que a Bíblia não relata, mas ali eles estavam em perseguição, era uma perseguição muito dura. E aquele sofrimento daquela perseguição gerou com que os irmãos saíssem de dentro de casa ali de Jerusalém, daquela igreja muito gostosa, e começasse a ser sal na terra e luz no mundo. Então o sofrimento gerou aprendizado para que eles pudessem desenvolver. Uma outra situação aqui, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 4, que tudo isso faz parte do aprendizado da vida do crente. Filipenses é a carta do amor. Paulo, quando ele começa a escrever o capítulo 4, ele exalta muito o trabalho da igreja dos filipenses. Vocês são sinceros, vocês estão na palavra, vocês têm me ajudado, têm suprido as minhas necessidades. Vocês mandaram não uma, mas 2 vezes e me ajudaram quando eu estava plantando outras igrejas. Então, assim, vocês são crentes assim muito amorosos. E aí quando ele começa o capítulo 4, versículo 2, no 1 ele está fazendo essa introdutiva. No capítulo 2 ele fala sobre a pessoa que é responsável pela congregação lá dos filipenses. E aí ele traz uma situação que está acontecendo entre os filipenses, mas com o objetivo de ensinar. Ele diz que está tendo uma divergência entre 2 irmãs, Sítique e Evódia. Essas 2 irmãs estavam discordando de alguma coisa que o texto não diz, mas o texto não está preocupado qual era o motivo da divergência dela. O texto está preocupado em que elas pudessem aprender através dessa pessoa, diz: tu, amado, as auxilies nessa dificuldade. E aí diz: olha, elas me ajudaram no ministério, são muito úteis e também ajudaram Clemente. E aí a ideia é que essas irmãs elas foram muito produtivas, só que em determinado momento da vida aconteceu essa falta de orientação, falta de entendimento, e pediu para que a liderança da igreja, essa pessoa que era o líder da igreja, possivelmente o pastor ou o obreiro, que ele pudesse auxiliar essas 2 irmãs para que elas andassem, depois dessa divergência, concordantemente, diz o texto lá. E a ideia é que eu e você sempre precisamos ser ensinados. As dificuldades surgem, as dificuldades aparecem, às vezes a gente está no período de transição, aprendendo, aquele período lá que eu posso classificar como santificação. Eu estou aprendendo e nesse aprendizado surgem problemas e eu tenho 2 formas de resolver: ou eu fujo deles,
ou eu os encaro e tento resolver da maneira de Deus. A maneira de Deus é ensinar a toda criatura a seguir o caminho da santidade, o caminho de fidelidade, o caminho de amor, o caminho de respeito, o caminho de paz, o caminho em que Deus traça para nós. Certo? O que mais? Aí ele fala sobre a santidade cristã, uma proposta de solução. Qual é a ideia aqui? É que antes que o homem não estava revestido como eleito de Deus, antes, quando ele era o velho homem, ele mentia, ele roubava, ele fazia coisas erradas, ele estava em dissolução, em pecado, em paixões mundanas, em várias outras coisas. E o texto diz que isso é oposição à caminhada do crente. O crente precisa aprender, diz: aquele que furtava, não furte mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que tinha dificuldade de ajudar as pessoas, agora trabalhe com as próprias mãos, com seu sustento, alimente o necessitado. Então é um novo ensinamento, um novo parecer de caminhada para o crente. Então o texto vai falando isso. E aí, para a gente fechar, tem um outro texto em Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 13, fala sobre a armadura do crente. Ela fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra pessoas. Aqui, os novos convertidos, eles acabaram tendo um ranço com os novos convertidos gentios. Então, essa não entrega de mantimentos, ela tinha um quê de falta de conhecimento, falta de entendimento de quem é Deus, como é que Deus procede do amor de Deus. Faltou isso para eles. E aí o texto diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores deste mundo tenebroso. E aí a gente consegue ter uma visão além do alcance. A visão além do alcance é que às vezes a gente tem uma visão muito limitada das coisas e acha que aquele é meu inimigo, aquele não gosta de mim, aquele virou a cara para mim, etc. Mas às vezes são três coisas, né? A soberba da vida, os nossos pecados, e tem o Satanás que a gente não pode desconsiderar. Em segundo lugar, os problemas da igreja são para resolver, para pôr debaixo do tapete. O que vocês acham? Os problemas quando surgem na igreja, na sua casa, em qualquer lugar, é para botar debaixo do tapete e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, ou é para resolver? O capítulo 6 de Atos começa expondo uma necessidade surgida na comunidade. Surgiu uma necessidade. E essa necessidade foi gerada por um ato de discriminação, de partidarismo. Então o nosso texto, Atos 6, capítulo 6, versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas desses estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então aqui a gente vê que há sim uma discriminação muito intensa, muito grande na igreja de Deus, por conta dessa falta de entendimento de que agora nós somos um corpo, agora nós somos apenas um. Não existe mais essa questão de divisão, né? Eu fiz uma imagem aqui e tipo o pastor está dizendo aqui: irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão na nossa igreja. Aí um grupo de irmãos está olhando para esse lado aqui, ninguém olhando para o pastor, e o outro grupo de irmãos olhando para o outro lado. O interessante é que todos eles estão tristes. Não sei se dá para vocês verem aí o semblante. Esse aqui chega a estar de cabeça baixada, então ele está muito triste. Mas quando a igreja tem essa discriminação, quando a igreja tem divisão, há sim tristeza por conta de todos. Interessante assim, quando o tempo que a gente vai amadurecendo na vida cristã, na fé, e a gente vai verificando ou vivenciando episódios, porque quanto mais você vai vivendo nessa terra, você vai vendo situações acontecerem.
E na minha pouca experiência de vida cristã, de fé, o que eu pude observar, como se a gente pudesse escrever, seria legal, né? Mas a Bíblia já está escrito isso, mas o que eu pude observar é quando há a divisão na igreja, todos perdem. Não existe um vencedor, não existe, olha, o grupo A, ele foi campeão, campeão, vamos pegar a taça aqui, vamos comemorar, porque o grupo A foi campeão e o grupo B foi o perdedor, vai para Série B, Série C, Série D, porque ele perdeu. Todos perdem. Todas as pessoas que estão envolvidas em alguma divisão, em alguma contenda, em alguma situação de divisão, todos eles perdem. Todas as pessoas perdem, mas perdem feio. Perdem feio ao ponto de atingir a sua família. Não é só você que perde, não. A sua família também vai perder. A sua família também vai sofrer. E são como se fosse assim, um leite derramado que não dá mais para voltar para vasilha. Ele acaba, você tem que colher a consequência desse ato. Então, assim, o que eu gostaria muito de trazer para a gente aprender, tentar evitar, e se entrar em alguma situação de contenda, de divisão, sair o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você sair, menos dano você vai sofrer. Quanto mais você se envolver, é como se estivesse assim numa teia de aranha. Quanto mais vai se mexendo, mais vai ficando coberto disso. Então numa lama, né? Num lamaçal. Quanto mais você vai se mexendo, mais você se enlameia. E é isso. Se a gente pudesse aprender com as experiências dos outros, se a gente pudesse olhar situações que aconteceram com irmãos nossos, com pessoas que a gente conhece, e ver o resultado de tudo isso, o resultado é destruição. E não é só você, meu irmão, minha irmã, não é só eu que sofro. Todas as pessoas que estão próximas a mim, todas as pessoas que estão ligadas a mim, que não participaram daquela coisa que eu fiz, acabam sofrendo esse dano. Então isso é muito terrível acontecer. E na igreja de Deus acontece, esses novos crentes aqui, eles estavam fazendo discriminação. Esses daqui não podem sentar conosco. Nós somos um povo exclusivo, nós somos o povo de Deus, nós somos as pessoas mais maravilhosas do planeta. Esses aqui não. Jesus ele ensinou bem antes desse acontecimento aqui, que as pessoas que se achavam muita coisa, que eram líderes religiosos, diziam que Jesus estava sentado com pecadores, estava no meio deles, estava na roda deles. Jesus disse para eles: olha, os sãos que se acham sãos, que pensam que estão bem, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então eu vim para eles. Então Jesus ele está no meio dos humildes, humilde de espírito, não é humilde de condição, mas humilde de espírito, coração quebrantado, um coração dependente de Deus, um coração amoroso, um coração sincero, um coração verdadeiro. Jesus está no meio disso. Jesus resiste aos soberbos. Jesus resiste aos soberbos. Aqui Jesus estava resistindo, mas graças a Deus que rapidamente esse assunto chegou ao conhecimento da liderança, e a liderança teve a oportunidade de tentar resolver. Por isso, meu amigo, os problemas, eles nunca podem ficar para debaixo do tapete. Os problemas não vão para debaixo do tapete, porque isso vai virar uma bola de neve, e essa bola de neve vai passar por você, vai passar por outras pessoas, acaba afetando a igreja toda, porque essa bola de neve vem na ladeira abaixo e vai levando tudo que ela vai no rastro dela. E quanto mais ela vai levando, maior ela vai ficando, e ela vai levando mais pessoas. Por isso, a discriminação sempre foi um ato de rebeldia contra Deus. E aqui nós lembramos de alguns assuntos que aconteceram lá nos textos bíblicos da igreja,
que foram por duas situações aqui, os coríntios, um povo, uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja que crescia muito, uma igreja que era muito abençoada financeiramente também, mas era uma igreja que massacrou muito o apóstolo Paulo. E Paulo escrevendo para eles começaram a fazer essa divisão. O meu líder é Apolo, porque o Apolo, o texto bíblico diz que ele era eloquente na palavra, então com certeza a palavra dele era muito agradável aos ouvintes. Então tinha os partidaristas de Apolo. Não, Apolo, eu sou de Apolo. Aí outro dizia, não, eu sou de Pedro, porque Pedro andou com Jesus. Jesus fez promessas a Pedro. Pedro é uma das colunas da igreja de Jerusalém, é apóstolo, e foi colocando várias coisas. Então eu sou de Pedro, eu sou do grupo do Pedro. Aí outro, não, eu sou de Paulo, porque Paulo foi que fundou a igreja, e começaram essas discussões. E outros acabavam dizendo, eu sou de Jesus, eu não sou de nenhum desses grupos, eu sou de Jesus. E os da casa de Clóia falaram para Paulo, está acontecendo isso na igreja, essa divisão aqui, isso está atrapalhando o desenvolvimento da caminhada dos irmãos. E Paulo começou a escrever, disse, olha, o litígio na igreja, ele não pode acontecer. Esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento, esse tipo de ação, ele nunca deve prevalecer na igreja. E ele vai ensinando, eu, Apolo, Pedro, nós somos servos de Jesus. Não foi nenhum de nós que morreu na cruz. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo que morreu lá na cruz pelos pecados das pessoas. Nós simplesmente somos servos, nós somos trabalhadores para edificar o edifício de Deus. E pela graça de Deus, Deus nos colocou como trabalhadores, mas nós não somos coisa nenhuma. Então a igreja nunca pode estar dividida. O próprio Jesus disse, um reino dividido contra ele mesmo, ele não vai subsistir. Então não dá para haver segregação dentro da igreja. Não pode. Isso é proibido, isso é pecado. Isso é pecado de idolatria. É um pecado de feitiçaria, é um negócio terrível. Essa situação em que os irmãos estavam se acometendo, estavam vivenciando isso. Isso não é possível isso acontecer. Tanto é que aqui o texto nem estava com ele na mente, sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Essa rebelião ela foi terrível, diz que Moisés ele ficou extremamente triste com isso. E diz que o Moisés, o semblante caiu e disse, já que vocês estão reivindicando que vocês são levitas, que vocês são da linhagem sacerdotal, que vocês estão achando que vocês também podem liderar o povo, então vamos colocar diante de Deus e Deus vai resolver essa situação. E Deus realmente resolveu, Deus puniu severamente os rebeldes, ao ponto de destruir esses três aqui. E as suas famílias entraram também no bolo. Então o Senhor Deus ele é muito duro contra essa divisão, essa questão de divisão. Isso é um pecado para ele mortal e ele se endurece contra isso. Então se porventura a gente possa estar pelo menos pensando sobre isso, abandona, sai, porque isso é terrível. E em terceiro lugar, nós temos aqui como a liderança resolveu o problema das viúvas. Eu achei brilhante o que aconteceu nesse texto bíblico. Vamos aqui. Quando os apóstolos, os discípulos de Jesus, ouviram as reclamações das viúvas, reuniram os demais discípulos em conselho. Então, na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Então, os discípulos reuniram com os outros discípulos, fizeram como se fosse um conselho, para a partir desse conselho tomar uma decisão. Vamos ver o texto bíblico? Atos capítulo 6, versículo de 2 a 5 diz o seguinte: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço.
E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, procedente de Antioquia. Então aqui a representação aqui do conselho, chegou um problema diante do conselho da igreja. Irmãos, as viúvas dos helenitas não estão sendo abastecidas com alimentação, elas estão passando necessidade e elas estão reclamando. De repente chegou esse assunto no conselho. Aí o conselho se reuniu com os discípulos e disse: olha, nós temos que organizar o nosso trabalho. Ainda não tinha os diáconos, foi aí que surgiu a instituição dos diáconos. E como que a gente tem que fazer isso, gente? O Senhor Jesus, ele nos comissionou para o ministério da palavra. Nós fomos chamados para o ministério da palavra e nós temos que seguir isso, mas nós não podemos desconsiderar o que as viúvas estão colocando, porque o que elas estão colocando é justo. Aí de repente, na conversa entre eles pensaram: nós podemos escolher pessoas, nós podemos escolher homens cheios de fé e do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Esses homens, eles podem cuidar dessas coisas. E nós continuamos no ministério da palavra e da oração. Nós continuamos desenvolvendo esse ministério que ele é assim, é o principal. O outro é acessório. Não que um seja mais importante que o outro, mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho, e pregando o Evangelho nós vamos abençoando as pessoas. Não é só pregar o Evangelho, pregar, sair, sumir, ser um ermitão, depois volta, prega e some de novo. Não, nós estamos aqui nesse mundo, e nesse mundo surgem várias situações. Então, pregando a palavra e ajudando. Só que como a gente acaba estudando e se aprofundando muito mais no estudo, vamos fazer uma organização aqui na nossa igreja. Vamos instituir a junta diaconal, vamos instituir os diáconos. E esses diáconos, eles vão ter tempo suficiente, assim, o trabalho deles específico seria para isso, e a gente se dedica a um outro trabalho. E tanto é que eram homens tão conhecedores da palavra, que tinham o mesmo nível também dos discípulos de conhecimento, que os nomes aqui que se destacam: Estevão foi o cara que, diante de uma discussão no Sinédrio, eram homens religiosos, estudiosos da palavra, lá existiam mestres e doutores da lei, pessoas altamente conhecedoras das escrituras, não eram qualquer um, era a alta cúpula da religião do planeta Terra, eles eram as pessoas mais sábias que se tinham ali. E Filipe, e Estevão, acabou discutindo com ele, mostrando Jesus Cristo através das escrituras, e foi mostrando na palavra, ao ponto deles não conseguirem rebater o que Filipe estava dizendo. Eles não tinham fundamentação para rebater o que Filipe estava falando, do que Estevão estava falando, ao ponto de eles irem para a grosseria, porque a argumentação eles não tinham mais. A grosseria foi apedrejar Estevão, para se ver a ideia do nível de pessoa que era um diácono naquela época. Então o diácono, ele não pode ser neófito. Lá os textos bíblicos eles vão falando, o diácono, ele tem que ser um servo de Deus, alguém que tenha conhecimento da palavra, alguém que tenha fé e alguém que seja sábio. E outro que nós podemos pensar aqui rapidão, o Filipe, aquele que a gente já falou da história dele, né? O Filipe foi lá com o eunuco. Filipe tinha 7 filhas profetisas. Filipe lhe deu um destaque muito grande ali naquele início. Então esse era Filipe, um cara altamente crente, altamente conhecedor das escrituras e altamente produtivo na igreja, além de também ser diácono, entendeu? Então não existe essa questão de um ser melhor que o outro. Na verdade são papéis diferentes para a organização da igreja. Não diz que os nossos dons
para a edificação da igreja, então a organização também é para a edificação da igreja. Por isso que foi feita essa instituição orientada por Deus, e eles em conselho resolveram essa situação. Perdão aí que a campa está batendo, vamos só aguardar um pouquinho. Acabou, vamos seguir. E aí eu trago alguns exemplos de que o conselho ele sempre tem que ser instituído. Nós temos aqui no Antigo Testamento a nomeação de juízes. Aquele episódio do Jetro que viu Moisés o dia todinho sentado, todas as pessoas que tinham alguma demanda vinham com ele. Ele desde a manhã bem cedo entrava até a alta madrugada. E Jetro disse: além de você matar o povo, você vai morrer. É preciso instituir pessoas, ensina pessoas para elas conseguirem discernir os acontecimentos e conseguirem fazer esse julgamento. Você fica com as situações mais difíceis. E aí a partir daí se organizou os juízes. E aqui em Juízes 23, de 6 a 9, diz que o juiz tem que ser justo, ele não tem que pender para nenhum lado, ele tem que não aceitar suborno, tem que ser um homem honesto, de boa reputação. Então esse é o conselho do Antigo Testamento. Os juízes eram o conselho do Antigo Testamento. No Novo Testamento é instituído também o conselho. Aqui nós temos no Novo Testamento a controvérsia da circuncisão. Atos capítulo 15, versículo de 1 a 35, eu já falei em outras aulas, em que os judaizantes estavam pregando a salvação de Cristo, a guarda do sábado e a circuncisão. E o apóstolo Paulo estava pregando somente a graça de Deus, somente Jesus Cristo pode salvar. E aí houve essa discussão e eles tiveram que levar para o conselho, que era o conselho de Jerusalém, que eram os apóstolos, e eles julgaram o assunto. E a partir desse julgamento eles trouxeram um entendimento de que somente Jesus Cristo é Senhor, somente a graça de Deus pode salvar o homem, nada mais. A salvação não é por obras, mas pela graça de Deus. Então o conselho agiu aí. Outra situação em que o conselho agiu foi Paulo participa da decisão do conselho, que diz: olha, aquele cara que fez tal infâmia contra o próprio pai, ele possuiu lá a madrasta dele, será que vocês não conseguem verificar isso? Vocês estão tão soberbos, mas eu entrei em conselho com vocês e disciplinei tal pessoa. Então esse homem está disciplinado. Em outro episódio, mais um pouquinho à frente, 1 Coríntios 6:1, diz que há controvérsia entre vocês. Será que dentre vocês não tem nenhum juiz, não tem um conselho sábio para resolver a situação? Então são textos que mostram, que o conselho ele tem que estar pronto a resolver as situações. Ele ora a Deus, é o representante da igreja. Tanto é que aqui na igreja, nas igrejas presbiterianas, existem os representantes legais, que são os oficiais. Então nós elegemos diáconos, nós elegemos presbíteros, nós elegemos pastor. E esse conselho que recebe as demandas da igreja, ele reúne, ele ora, ele busca entendimento, busca esclarecimento, e a partir daí ele toma uma decisão. Só que não podem ser neófitos na palavra, não podem ser pessoas que não têm comunhão com Deus, não podem ser pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, não pode ser qualquer um. Por isso que semana que vem, na próxima aula, nós vamos trabalhar esses 3 aspectos. Quem eram esses homens? Eram homens destacados na comunidade, eram homens reconhecidos na sociedade e eram homens acompanhados pela sabedoria e pela piedade. Esses eram os homens que foram escolhidos por conta de um problema, de uma situação que foi revertida em muita bênção. Então todos os problemas da nossa vida, eles devem ser revertidos em muita bênção, porque os problemas para o crente não é para a sua destruição. Os problemas e as situações difíceis e as dificuldades são para você se tornar melhor crente. Então se você está passando por algum drama, por alguma situação difícil, peça a orientação de Deus, busque a palavra de Deus, ore. Se for demasiadamente pesado para você,
busque a orientação de outros irmãos mais experientes. Se for um problema mais intenso ainda, traga os líderes da igreja, os presbíteros, que eles vão colocar em oração a sua demanda, vão pensar em como solucionar isso, porque a comunidade da igreja é isso. Você não está só no mundo. O Senhor Jesus, Ele organizou a sua igreja para que a igreja pudesse funcionar de uma maneira ordeira, de uma maneira em que pudesse socorrer os necessitados, os aflitos. Por isso que todos os domingos nós temos a palavra de Deus, nós temos a escola bíblica, nós temos a mensagem, nós temos a comunhão. Tudo isso está trazendo os irmãos um para perto do outro. Não há segregação, há união, há temor. Tudo é comum a todos, como o livro de Atos. E a sabedoria vem de Deus, e Deus instituiu líderes para dar os pareceres das dificuldades da igreja. Por isso é muito importante os servos de Deus serem pautados pela palavra de Deus, serem obedientes às suas lideranças, colocarem diante deles as demandas que acontecem na vida, porque assim o Senhor vai direcionando nossos passos, vai nos orientando, vai fazer com que nossa igreja seja uma igreja edificadora, porque as situações que vêm são resolvidas, nos dão uma gama de experiência e nós podemos edificar a vida de outros. Por isso que Deus lhe abençoe profundamente, que essa aula faça sentido para você, que ela fale ao seu coração, e se tiver alguma causa, tente resolver, não coloque para debaixo do tapete, não pense discordante de alguém. Pode até discordar, mas não ao ponto de entrar em conflito e entrar numa demanda, num litígio, e você e o outro serem destruídos. Mas tentem a harmonia, tentem a paz, tentem chegar a um consenso, a um entendimento, porque é assim que a caminhada da igreja vai mostrando para os demais, os que estão fora, vendo, poxa, a igreja ela é diferente, os irmãos que compõem essa igreja também são diferentes. Eles conseguem resolver um problema sem precisar ir a um tribunal, a um juiz, a alguém, ou então ir às vias de fato, de briga física, ou até de uma violência de arma de fogo, ou qualquer coisa do tipo. Mas a Bíblia nos ensina a caminhar de forma em que Deus quer, e Deus ele abençoa a comunhão, Deus abençoa a união, mas Deus resiste à soberba, Deus resiste à divisão. E Deus ele odeia tudo isso: divisão, idolatria, perseguição, maldade, rancor, ódio. Essas coisas não agradam a Deus. Beleza? Vamos orar para a semana que vem a gente dar a segunda parte dessa lição. Senhor Deus, muito obrigado por tua bondade, obrigado por tua palavra, que a tua palavra faça realmente morada na nossa vida, no nosso coração, que o nosso coração seja grato, que o nosso coração seja teu, e que a tua bondade, Deus, prevaleça sempre na nossa caminhada, na nossa vida, que a nossa fé aumente cada vez mais, que a igreja seja uma igreja mesmo militante, Deus, que a gente milite contra todas as hostes do mal, contra os pecados que vêm na nossa mente, no nosso coração, que a gente lute contra tudo isso, e sejamos servos de justiça, como a tua palavra diz, que sejamos servos alegres, leais, fiéis a Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beleza? Muito obrigado. Até